Bom dia, deuses! Aqui sou Moreira, mais uma vez alimentando a todos com o pão da vida. Vamos orar. Espírito Santo de Deus, obrigado por estar em nossa presença, por anotar nossas mãos no livro da vida, nos proteger com o teu exército de anjos de todo o mal. Obrigado. Fecha teus olhos, vou orar por você. Pai amado, Pai querido, cuida de todos, Pai. Protege cada um, cura, liberta, nos protege de todo o mal dos falsos mentirosos, Pai. A mentira hoje faz parte da vida de muitos. Cuida de nós. Jeremias 38. Ouviram, pois, Cefatias, filho de Matã, e Gedalias, filho de Pazur, e Jucal, filho de Selemias, e Pazur, filho de Malquias, as palavras que anunciava Jeremias a todo o povo, dizendo: Assim diz o Senhor: o que ficar nesta cidade morrerá à espada, de fome e de pestilência. Mas o que sair aos caldeus viverá, porque a sua alma lhe será por despojo e viverá. Assim diz o Senhor: esta cidade infalivelmente será entregue na mão do exército do rei de Babilônia, e ele a tomará. E disseram os príncipes ao rei: morra este homem, visto que ele assim enfraquece as mãos dos homens de guerra que restam nesta cidade, e as mãos de todo o povo, dizendo-lhes tais palavras: por que este homem não busca a paz para este povo, porém o mal? E disse o rei Zedequias: eis que ele está na vossa mão, porque o rei nada pode fazer contra vós. Então tomaram a Jeremias e o lançaram na cisterna de Malquias, filho do rei, que estava no átrio da guarda, e desceram a Jeremias com cordas, mas a cisterna não havia água, senão lama, e atolou-se Jeremias na lama. E, ouvindo Ebed-Meleque, o etíope, um eunuco, que então estava na casa do rei, e tinham posto a Jeremias na cisterna, estava, porém, o rei assentado à porta de Benjamim. Logo, Ebed-Meleque saiu da casa do rei e falou ao rei, dizendo: ó rei, senhor meu, estes homens agiram mal em tudo quanto fizeram a Jeremias, o profeta, lançando-o na cisterna, e certo morrerá de fome no lugar onde se acha, pois não há mais pão na cidade. Então deu ordem o rei a Ebed-Meleque, o etíope, dizendo: toma contigo daqui 30 homens, e tira a Jeremias, o profeta, da cisterna, antes que morra. E tomou Ebed-Meleque os homens consigo, e foi à casa do rei, por debaixo da tesouraria, e tomou dali uns trapos velhos e rotos e roupas velhas, e desceu-os a Jeremias na cisterna por meio de cordas. E disse Ebed-Meleque, o etíope, a Jeremias: põe agora estes trapos velhos e rotos, já apodrecidos, nas axilas, calçando as cordas. E Jeremias assim fez. E puxaram a Jeremias com as cordas, e o alçaram da cisterna, e ficou Jeremias no átrio da guarda. Então o rei Zedequias mandou trazer à sua presença Jeremias, o profeta, à terceira entrada da casa do Senhor. E disse o rei a Jeremias: pergunto-te uma coisa, não me encubras nada. E disse Jeremias a Zedequias: se eu te declarar, porventura, não me matarás? E se eu te aconselhar, não me ouvirás? Então jurou o rei Zedequias a Jeremias, em segredo, dizendo: vive o Senhor, que nos fez esta alma, que não te matarei, nem te entregarei na mão destes homens, que procuraram a tua morte.
Então Jeremias disse a Zedequias: Assim diz o Senhor, Deus dos exércitos, Deus de Israel: se voluntariamente saíres aos príncipes do rei de Babilônia, então viverá a tua alma, e esta cidade não se queimará a fogo, e viverás tu e tua casa. Veja que isso aqui, hoje em 2026, as pessoas, os falsos pregadores, eles estão se rendendo a reis, a povos, a governos. Ou seja, estão deixando de falar a verdade de Deus para poder ter espaço na sociedade, e vão todos cair, igual Deus está falando aqui. Eles estão o quê? Deus manda pagar o mal com o bem. Eles mandam pagar o mal com o mal. Deus manda falar a verdade, eles propagam e se abraçam com a mentira como se fosse verdade. Deus é único. Eles estão fazendo homens de Deus, dinheiro de Deus, bens de Deus. Deus diz: não junteis nada na terra para que o ladrão e a taça possam consumir. E eles dizem: juntem, juntem, juntem e juntem. Sem nada vocês não têm nada. Ou seja, tirando Deus, a maior dádiva, que é tudo, voltem para Cristo. A mentira não tem validade, nem bens, nem dinheiro, nem nada. Só Deus tem. Mas, se não saíres aos príncipes do rei de Babilônia, então será entregue esta cidade na mão dos caldeus, e queimá-la-ão a fogo, e tu não escaparás da mão deles. E disse o rei Zedequias a Jeremias: receio-me dos judeus, que se passaram para os caldeus, e estes me entreguem na mão deles, e escarneçam de mim. E disse Jeremias: não te entregarão. Ouve, peço-te, a voz do Senhor, a voz de Deus, conforme a qual eu te falo, e bem te irá, e viverá a tua alma. Mas, se tu não quiseres sair, esta é a palavra que me mostrou o Senhor. Essa é a diferença de realmente um profeta de Deus a um profeta falso. Ele diz o que realmente é, o que Deus é e o que Deus fala. E o falso não fala para agradar, para se proteger. E Deus não quer isso. Pode tirar a vida de milhões de profetas, mas vão falar sempre a verdade. Eis que todas as mulheres que ficaram na casa do rei de Judá serão levadas aos príncipes do rei de Babilônia. E elas mesmas dirão: e os pacificadores te incitaram e prevaleceram contra ti. Mas agora que se atolaram os teus pés na lama, voltaram atrás. Assim que a todas as tuas mulheres e a teus filhos levarão aos caldeus, e nem tu escaparás para sua mão. Antes, pela mão do rei de Babilônia, serás preso, e esta cidade será queimada a fogo. Então disse Zedequias a Jeremias: ninguém saiba estas palavras, e não morrerás. E quando os príncipes, ouvindo que falei contigo, vierem a ti e te disserem: declara-nos agora o que disseste ao rei e o que ele te disse. Não nolo encubras, e não te mataremos. Então lhes dirás: eu lancei a minha súplica diante do rei, que não me fizeste tornar à casa de Jonatas para morrer ali. Vindo, pois, todos os príncipes a Jeremias, e interrogando-o, declarou-lhes todas as palavras que o rei lhe havia ordenado, e calados o deixaram, porque o assunto não foi revelado. E ficou Jeremias no átrio da guarda até o dia em que Jerusalém foi tomada. E ainda ali estava quando Jerusalém foi tomada. Voltem para Cristo. Falsos profetas falam o que o diabo quer. Eles querem dinheiro, poder. O profeta de Deus, ele fala o que Deus manda falar. Nosso livro está escrito aqui, ó. Nosso nome está aqui, porque Deus é conosco. Afaste-nos mal e mentirosos. A todo momento eu estou falando. Voltem para Cristo. Deus é verdade e Deus é amor. Ame ao próximo. O próximo é aquele que te deseja mal, que te faz mal. Recebam todos o pão da vida. Sejam abençoados. Um excelente dia.